todos nós nascemos com uma missão, quer dizer, você escolhe uma missão. Se você vai contra o universo tem uma lei. Esta lei é de não prejudicar o outro, né? No básico, assim, bem simplório. Se você acaba prejudicando o outro em qualquer situação, no coletivo ou individual, você coloca no seu perispírito, no seu espírito, uma carga negativa. Essa carga negativa, quando você desencarna e você volta para cá, ela está impregnada e aí pode virar doença, ou pode, nessa mesma vida, acumular alguma coisa de doença, ou, enfim, que você vai ter que passar. O importante, na minha cabeça, acho que você falou também uma coisa bem legal, nós temos um livre-arbítrio, nós temos nossas escolhas. E aí, quando você tem uma coisa ruim, então eu, lá com 10 anos, fui assaltada. Aí eu pensei o seguinte, bom, eu já passei por essa experiência de assalto, não preciso mais. E graças a Deus, nunca mais. Então, as experiências que você tem, ou as coisas ruins que te acontecem, você tem que... O que eu aprendi com esta experiência? Desapego, ser mais viva, ser mais esperta. Então, o que eu aprendi com aquela situação? Então, eu acredito que esse mundo de dualidade é um mundo onde você tem que vir com a missão e nós que estamos, para nós que já estamos numa fase de ascensão, é fácil não sair dela, ou identificar e manter. Mas para quem não está, nesse livre-arbítrio, acaba indo para um outro lado e acaba acumulando carga negativa. Então, é muito simplório. Minha compreensão disso hoje é o seguinte: nós existimos por existir. A experiência existe pela experiência. Esse é o objetivo de estar vivo. É experimentar estar vivo. Ponto. Quando a gente diz que assim, eu quero que você estava falando no começo assim, quando a gente está fazendo mal ao outro, a gente está infringindo leis e não sei o quê. Quando você começa a olhar isso, eu gosto muito da lei do Uno, porque eles não colocam um juízo de valor em cima disso. O que eles falam é que assim, existem dois caminhos de evolução espiritual. Você pode seguir pelo caminho de serviço ao outro, que é o caminho que a gente normalmente considera um caminho positivo, o caminho da luz e tudo mais, mas existe e é legítimo o caminho de evolução no serviço a si mesmo. Então, quando a pessoa está no serviço a si mesma, é como se ela estivesse polarizando nessa direção e experimentando uma evolução espiritual nessa direção, e isso é permitido, não necessariamente ela vai receber o rebote kármico que a gente acha que é o caminho certo. Às vezes, ela vai seguir muitas vidas polarizando nesse sentido e se desenvolvendo espiritualmente nesse sentido, e só lá na frente que ela vai perceber que a única forma de seguir evoluindo é se entregando à fonte criadora. E aí, sim, mas, por exemplo, não existe mais polaridade. Mas ela vem aqui e mata alguém, rouba, é corrupta. São negatividades, são coisas que você prejudica as outras pessoas. As outras pessoas. Não tem necessidade de você isso mesmo para viver para si. Então, para algumas pessoas isso é necessário. Para algumas pessoas, quando você está escolhendo polarizar no serviço a si mesmo, quando você está escolhendo uma ascensão da terceira para a dimensão seguinte, da terceira para a quarta, na polaridade negativa, você caminha para a psicopatia, porque é assim que você desenvolve. Você caminha para se tornar um mago negro psicopata. E esse é um caminho de evolução possível. Não vou recomendar, tá? Mas ele é possível. Mas então, aí você vai, porque se você pensar que todas as dimensões é para atingir o amor incondicional, ou um amor, e esse amor não há prejuízo, você não vai pegar um ser de luz que vai prejudicar. Jesus não vai prejudicar ninguém. Né? Então, você também, aqui, tem que entrar nesta mesma vibe. Quer dizer, se você prejudica alguém, você acumula energia negativa. A energia é positiva ou negativa. Então, se você pode até viver para você, só para a sua família, ter lá o seu consumismo. Mais do que isso, Maria Ângela, é gente que é má
pelo prazer da maldade. Sim, Essa é a sim. polarização negativa. E esse caminho é válido, tá? Tanto que ele existe. É permitido que isso aconteça, porque aqui a experiência é de dualidade. A gente tem o livre-arbítrio para escolher para qual lado a gente quer polarizar. E é permitido, os dois lados são permitidos. É. Toda a nossa educação é voltada socialmente para dizer que o caminho da luz é o melhor, é o mais adequado e tudo mais. Mas o caminho da sombra, ele é permitido também. E é simplesmente uma experiência. E possivelmente, assim, existem partes suas que seguiram aquele caminho. Só que vocês estão afastados e não necessariamente conseguem se conversar. Vocês vão voltar a se conversar lá em cima, em dimensões superiores. Que Eu aí vocês posso vão, ter tido, eu você posso vai ter olhar tido para uma baixo e falar. encarnação que eu tive o poder do bem e do mal. Fui lá um Uhum. senhor feudal que mandava matar e mandava viver. Mas, mas e pode ser que na outra encarnação eu tenha que ter feito alguma coisa para compensar aquela negatividade. É o que eu penso. Pode Acho ser que que sim, mas tudo assim, é ó, compensação, na, até na você atingir Então, é porque a gente está falando assim o do seu equilíbrio. caminho, porque você escolheu a polaridade de serviço ao outro. Então, assim, você provavelmente tem uma outra vida em que você pisou na jaca, e aí Sim, você falou assim: eita porra, né? Ó, as merda que eu fiz aí, vou dar uma melhorada aqui. E você acende na polaridade de serviço ao outro. Mas tem certo. gente que sistematicamente vai escolher o serviço a si mesmo. E essa escolha é permitida e ela é honrada, e ela vai ascender na polaridade serviço a si mesmo. E conforme ela vai seguindo, isso vão virando as entidades que não são mais encarnadas, que estão do lado de lá do véu, que vão ascendendo em consciência, se tornando esses seres que nem forma física têm e que são seres da escuridão. Então, mas enfim, eu acho que para você chegar na centelha divina, como é que você vai pela escuridão chegar na centelha divina se a centelha divina é luz? Nesse ponto onde a gente está, a gente não consegue genuinamente valorizar os nossos irmãos da sombra. A gente só consegue olhar para eles com desprezo, com raiva, com todo o sentimento que é ruim associados a eles. A gente quer que E, eles venham para a luz. exatamente, mas quando você faz isso, nesta dimensão, a gente não consegue manifestar de fato o amor da fonte criadora que permite a experiência da sombra e aceita os escuros como eles são. Eu acho que é a questão da compaixão, né? Nesse momento você não odeia, você não se vinga, né? O cara fez mal para você, você não vai se vingar, mas você vai ter compaixão, você vai perdoar. Eu acho que é por aí. E aí você está ascendendo para aquilo Uhum. que eu acredito que é a centelha divina. E se eu acumular negatividade, eu vou virar mago negro, Que com todas ok, as cargas do mago negro. também, ok. É um caminho muito mais difícil, é muito mais árduo. O povo da sombra, em geral, é muito bom no que eles fazem, tá? Porque, assim, eles ralam pra caramba para conseguir ascender nessa polaridade. É um caminho muito mais tortuoso, mas lá na frente, em algum momento, eles percebem em dimensões superiores de que a única forma de continuar seguindo adiante, porque chega uma hora assim que até os povos muito ruim, fica de saco cheio, que não muda nada. Tá experimentando de novo, de novo, de novo, de novo as mesmas coisas. Aí chega uma hora que eles cansam. Complexo. É, simples não é. E porque assim, daqui, com a consciência que a gente tem aqui, é muito difícil a gente se conectar com um estado de consciência onde a dualidade não existe mais. E a gente não precisa mais falar de bem ou mal, luz e sombra e tudo mais. E olhar tudo como experiência. É inerente à nossa experiência aqui a gente qualificar as experiências como bom, como mal, como legal, como dolorido, como isso, como aquilo. É muito difícil Então, a gente escapar disso aqui. porque quando fala que existem os planetas que já estão que estão em sétima, sexta, sétima, oitava dimensão, enfim. Esses têm uma vida tranquila, não tem dinheiro, não tem vive na família, quer dizer, tem aqueles valores que a gente procura acender, né? Então, não existe planeta de sexta, quinta dimensão negativa.
Existe. Na verdade, assim, vamos lá. É que, assim, a questão da dimensão é bem complicada, porque você imagina assim, a forma que me explicaram, que foi o que eu melhor consegui entender, é o seguinte: o que a gente chama de dimensões, o corte que a gente dá de uma dimensão a outra, é arbitrário. É que nem você pegar assim, você pega o arco-íris ele é contínuo, mas a quantidade de cores que você vai resolver dividir, ela é arbitrária. Onde termina o amarelo e começa o laranja, foi você que escolheu. Sim. Porque, na verdade, é uma faixa contínua. As dimensões são a mesma coisa. Então, você pode dividir em 7, 11, 15, 30, 50, quantas dimensões você quiser. E aí começa assim, quando as pessoas falam, dimensão isso, aquilo, chega uma hora que eu falo assim, gente, parece jogo de bingo. Eu não sei o que esse número significa. Você tem que perguntar para a pessoa, o que você quer dizer quando você está falando tal dimensão? Porque para pessoas diferentes isso tem significado diferente. Independente do número que você use, existem sim planetas que não estão no nosso plano físico da terceira dimensão, que estão em dimensões superiores, em que eles estão... E esse era o plano inicial, era o que os escuros iam fazer com a Terra, tá? É que a Terra ascensionasse na polaridade negativa. E isso daqui ia virar o inferno mesmo. Mas não conseguiram. Mas eles tentaram fazer por quê? Porque sim, existe essas civilizações que a gente fala dos ETs, que são os ruins com força, eles não existem só na nossa dimensão. Eles existem em dimensões superiores também, todas negativas. Sim. Eu quero ir atrás do amor, eu não quero ir atrás da maldade. Não. Eu sugiro que, eu concordo contigo, é bem mais melhor. Eu já estou num ponto em que eu olho, na verdade, assim, para briga, tá? Independente de ser da luz ou da sombra, eu falo, preguiça, gente, é sério? Vocês não cansaram disso, não? Não me interessa de qual lado você é, pelo amor de Deus, para de brigar que eu não aguento mais. Que dá preguiça a uma certa altura, né? Aí, só complementando uma coisa aqui, quando você disse que você pode ascensionar até no lado negativo, ou seja, você continua o jogo do lado negativo, do planeta de 5D negativo, seria isso? Isso, porque você pega pessoas assim, tipo, eu vou dar exemplos, tá? Não sei se foi exatamente o que eles fizeram, mas quando você pega figuras tipo um Hitler da vida, é alguém que tinha um conhecimento esotérico excepcional e que estava buscando uma ascensão na polaridade negativa. Sim. Então, a hora que ele faz a transição, que ele sai do corpo físico, é possível, provável, que ele tenha seguido na dimensão seguinte em evolução naquela polaridade. Eu não diria que a hora que ele morreu, de repente ele viu Jesus e ficou super feliz. Não, ele foi para o inferno. Não, diz que ele está em Plutão. Né? Preso. E que Gandhi está tomando conta dele. Eu acho fofo isso. Não necessariamente é por aí. Por quê? Porque existem seres negativos aqui. É só ele pedir ajuda lá dos povos que ele conjurava aqui. Ele falava, amigos, vem aqui me salvar. Tá? Então, nesse mundo de dualidade, você tem a opção de ascensão, mas dos dois lados. Então, ele vai te permitir ascensionar dos dois lados. Você escolhe qual você quer evoluir. Até chegar num ponto que na negativa você percebe que não consegue ascensionar mais só pelo positivo. Né? O que a gente chama dos anjos negros, os anjos caídos, não sei o quê, na verdade, eles são seres ascensionados na polaridade negativa. Então, sim, eles existem. Não recomendo encontrar. Muito menos conjurar. Então, a historinha de quinta dimensão é tudo lindo, é tudo maravilhoso, e tudo do lado positivo, né? Do lado negativo. Exato. Tá. Do lado negativo tem gente, sim, não recomendo. Poder pode, só não convém, né? Tá? Porque agora, assim, porque é uma realidade que pra gente é o que a gente descreveria como o inferno, né? É uma realidade não física, na polaridade de serviço a si mesmo, onde todo mundo é psicopata. Dá para ir? Dá, mas não recomendo. Mas, Thaís, posso falar alguma coisa? Obrigado. Seguindo um pouquinho dessa colocação sua, então, assim, essa evolução do lado negativo, ela vai se dar, né, galgando as dimensões, mas num determinado momento, esse ser negativo, ele vai ter que dizer, vai ter que assumir que ele não pode ir além, né? Quer dizer, que ele vai querer alcançar o absoluto. É isso que acontece? Eu não sei exatamente como é que acontece. Não é exatamente a luz venceu.
é sair da dualidade. É a única descrição que eu consigo dar, assim, é quando não existe mais serviço a si mesmo e serviço ao outro. É quando a nossa compreensão está tão além disso, em que a gente consegue perceber que as duas polaridades caminham na mesma direção. E tá tudo certo. É quando você entra no estado de consciência em que você olha para toda a experiência e você entende que tudo é válido, tá tudo certo, e a criação é toda perfeita exatamente como ela é. Não tem bom, não tem mal, só tem perfeição. Mas não sei explicar, eu não tenho palavreado assim para conseguir explicar, e nem tanta consciência assim para conseguir entender o que é. O que eu sei é que não equivale a sombra virar luz. Ela é quando Thaís, eu tô sentindo quando eu era criança que falou que Papai Noel não existe. Ai, desculpa, Maria Ângela. Não, entendi. Num determinado momento, por alguma razão que a gente não consegue compreender, existe um equilíbrio, existe o alcance de um equilíbrio, né? Como se o ser, né? Ele se equilibra. Tanto faz se ele veio por um lado, se ele veio por o outro, mas ele se equilibra. Para saber mais, entre em www.akashemoto.com.br.